tarde de 24 de junho de 1944. O tenente aviador David Pop Hornell pilota seu hidroavião Catalina. Ele está em uma patrulha anti-submarino sobre as águas agitadas da Noruega, quando pelo interfone, o atirador de bombordo pergunta: Hey, you seeing what I see on the port side? Ele verifica à esquerda e, com certeza, à distância, há uma forma distinta de um submarino U-boat no mar. I sure do. Hornell ativa o alarme da estação de combate e o hidroavião vira em direção ao inimigo com 4 cargas de profundidade prontas para serem lançadas. Abaixo, os vigias do U-boat alemão 1225 avistam a aeronave se aproximando e soam o alarme. O Oberleutnant Zurzea Ernst Sauerberg não perde um segundo. O submarino inicia manobras evasivas enquanto 2 canhões duplos de 20 mm e um canhão flak de 37 mm são apontados em direção ao Catalina. O Catalina é sacudido por estilhaços do flak de 37 mm. O avião já balançava com os impactos na fuselagem. Cole, radio the base. Keep them updated. Copy that. Hornell ordena ao operador de rádio, Sidney Cole, que informe à base sua posição e situação. Mas antes que Cole consiga enviar a primeira mensagem, um projétil perfura o compartimento do rádio. Cole geme e pressiona o ferimento, mas não relata. Em vez disso, resiste à dor e inicia a transmissão. Mal sabe ele que o equipamento de rádio foi danificado pelos alemães. Hornell mergulha em direção ao alvo, sem saber que suas transmissões não foram enviadas. À medida que se aproximam, os canhões de 20 mm se juntam ao combate e traçantes voam por todos os lados. Os impactos se tornam cada vez mais frequentes, abrindo buracos na fina fuselagem da aeronave. A tripulação sente uma sacudida violenta e fica horrorizada ao ver os pedaços da asa direita sendo arrancados. Ocorrem explosões perto do motor direito, que começa a chacoalhar violentamente. Hornell luta para controlar o avião e começa a sair do curso. Os danos crescentes dificultam cada vez mais o controle. Na parte frontal da aeronave, o atirador da frente abre fogo contra o U-boat com suas metralhadoras Browning calibre .303. As balas atingem a volta de Sauerberg. O fogo do Catalina se concentra na torre de comando do submarino conforme se aproximam. Elas atingem os homens de Sauerberg e os canhões param. Mas os disparos são precisos demais. Os alemães não conseguem se mover, enquanto as metralhadoras do Catalina destroem a torre de comando. Mas então, uma das metralhadoras do Catalina emperra. O comandante do U-boat, ao perceber que os tiros diminuíram, aproveita a oportunidade. A tripulação corre para suas posições e abre fogo contra o Catalina que se aproxima. Hornell gela ao ver mais uma vez uma parede de traçante subindo em direção a eles. O Catalina é atingido novamente pelo fogo inimigo que acaba com as asas e a fuselagem. Um clarão surge de cima e Hornell vê o motor danificado e labaredas de fogo saindo da carenagem. Starboard engine on fire. Shutting it down. O copiloto desliga o motor, mas isso não interrompe o vazamento de combustível. A bola de fogo aumenta enquanto o avião, em alta velocidade, avança em direção ao submarino inimigo. Sauerberg encara uma bola de fogo que se aproxima rapidamente e ordena manobras evasivas. Acima, Hornell está totalmente comprometido. Ao ver o submarino virar à esquerda, ele ajusta a rota no último momento possível. E então, solta as cargas de profundidade. Abaixo, Sauerberg observa a bola de fogo rugir sobre sua cabeça ao lançar a carga mortal. Gott im Himmel. As cargas de profundidade caem perfeitamente ao redor do submarino. It's ahead. It's ahead. A aeronave chacoalha ainda mais violentamente. Hornell olha para o motor em chamas girando no vento. Vê a estrutura se desfazendo, com rebites e parafusos se soltando. O combustível e o motor se desprendem da asa. Hornell sabe que eles não vão conseguir voltar para casa. We're going down. Brace yourselves, man. Todos se agarram ao que podem, exceto Cole, que continua freneticamente enviando sinais de SOS, enquanto Hornell se prepara para pousar. O mar abaixo está agitado, mas eles não têm outra opção. Hornell vira o Catalina contra o vento e se prepara para a descida. Os flutuadores são baixados e o motor é colocado em marcha lenta. As ondas parecem ficar cada vez maiores à medida que o avião se aproxima da superfície. Brace for impact. Cole continua transmitindo o SOS até o último segundo possível. Quando finalmente se prepara para o impacto, o Catalina atinge a primeira onda, mas há um forte vento contrário. A força do impacto faz o avião quicar, subindo 45 metros no ar. Hornell luta para manter o controle e, em uma fração de segundo,
alinha o Catalina para um segundo impacto. Eles batem na onda seguinte e, mais uma vez, o avião é lançado, atingindo 15 metros de altura, antes de despencar novamente em direção à água. O Catalina, ainda em chamas, atravessa várias ondas antes de finalmente parar. Hornell apressa seus homens, sabendo que o Catalina pode explodir a qualquer momento. O engenheiro de voo, Donald Scott, infla um bote salva-vidas pelo blister esquerdo, enquanto o engenheiro Fernand Laurent faz o mesmo pelo lado direito. Hornell e alguns dos homens pulam na água congelante para afastar o bote do avião. Cole se arrasta para dentro do bote e garante que os suprimentos de sobrevivência estejam seguros enquanto os homens empurram. Mas então, ele se lembra do rádio. Hornell mal tem tempo de entender o que Cole acaba de dizer antes que ele comece a nadar de volta em direção ao Catalina. Hornell tem razão. Os homens assistem, impotentes, enquanto o Catalina é engolido pelas chamas e afunda sob as ondas. Eles começam a se ajudar a subir no bote. O interior do bote já começa a encher de água enquanto os homens tentam embarcar. Hornell usa um capacete para jogar a água para fora do bote. Mas então houve um grito. Hornell é tomado pelo pavor e imediatamente se aproxima da borda, contando as cabeças. Só 7. Deveriam ser 8. Contendo o desespero, Hornell procura o homem desaparecido em meio às ondas revoltas. Eles não veem nada enquanto o bote sobe e desce nas ondas do mar agitado. Avistam um segundo bote salva-vidas, também subindo sobre uma onda ao longe. Eles remam com força contra as ondas, tentando desesperadamente alcançar o amigo. Os homens no bote o orientam, enquanto vem Laurent também remando em direção a eles. Mas então, ao subir mais uma onda, veem que o bote de Laurent está vazio. Eles redobram os esforços e alcançam Laurent, que conseguiu voltar com dificuldade para o bote. O alívio de ter 2 botes salva-vidas é palpável, e 2 dos tripulantes começam a subir no bote de Laurent. Mas então, o bote de Laurent explode, lançando os homens nas águas geladas do mar. Todos tentam se amontoar no bote restante, mas não há espaço suficiente. Hornell se oferece para ficar na água congelante com mais 2 homens. Hang on. We sent those distress calls. Rescue will be here soon. Mas ele não sabe que nenhuma das mensagens foi transmitida. Durante 3 horas, Hornell organiza um revezamento, trocando quem fica na água, na esperança de atrasar a hipotermia. Ele se coloca como o que passa mais tempo dentro da água gelada, mas é insuportável. Ele está perdendo as forças. Um avião é avistado no céu. É outro Catalina. Eles disparam o sinalizador no céu, permanecendo no ar por 1 minuto antes de cair no mar. Mas o Catalina continua em sua rota. Eles disparam um segundo sinalizador. E mais uma vez, a aeronave não responde. Um terceiro sinalizador é disparado. Os segundos se arrastam e, finalmente, o Catalina faz uma curva em direção a eles. We have survivors adrift, 63 degrees north, 0 degrees, 30 minutes west. Unable to land due to bad weather. We need a boat. A mais de 100 milhas de distância, nas Ilhas Shetland, o barco de resgate HSL 2507 é enviado. O Catalina permanece circulando sobre os homens à deriva. Eles sinalizam em código Morse. High speed launch on the way. Help coming. Algum tempo depois, sinaliza You were killed. Os homens comemoram. Talvez eles consigam sair dessa. Cada onda é uma tortura, e eles estão tendo dificuldade para se manter firmes. Uma onda levanta o bote salva-vidas e joga toda a tripulação no mar. Hornell volta à superfície desorientado. O bote está sendo empurrado pelo vento e seus homens estão espalhados ao redor. Ele se agarra ao bote contando os homens. Eles lutam para virar o bote em meio às ondas pesadas e uns ajudam os outros a subir de volta e reconstruir aquela estrutura instável. A água começa a invadir o bote e, sem o balde e com as forças se esgotando, o pequeno bote afunda cada vez mais, submergindo parcialmente alguns dos homens na água gelada. A situação é desesperadora. A visão de Hornell começa a ficar turva. Os homens se aglomeram em busca de qualquer calor. Laurent começa a delirar. Laurent, stay awake, please. Laurent. Hornell e seus homens tentam conversar com ele para mantê-lo lúcido. Mas é em vão. Ele se foi. Os homens ficam arrasados. Hornell toma a difícil decisão de empurrar o corpo de Laurent para fora do bote.
Acima deles, o combustível do Catalina está quase acabando. Eles não têm escolha. A tripulação envia a posição dos homens pela última vez e vira para retornar à base. Os sobreviventes lutam para conter as lágrimas ao verem sua esperança desaparecer no céu. Eles flutuam sozinhos em meio à tempestade. Mas então vem algo no céu. É uma aeronave enorme. Os homens se animam, começam a acenar com as mãos e veem um grande bombardeiro virar em sua direção. Ele solta algo de sua barriga. Os homens observam. É um barco de madeira. Mas o vento está forte e o barco é arrastado, voando até desaparecer atrás de uma onda. Eles sobem e descem com as ondas e o veem boiando, a cerca de 500 metros de distância. Let's swim. We can make it. No! It's too far! Mesmo completamente cego pela água salgada e sem saber exatamente onde está o barco, Hornell se arrasta em direção ao mar. Os homens nadam atrás dele, estendendo os braços, segurando-o, tentando impedi-lo. Hornell implora, mas seus homens sabem que não adianta e assistem ao barco salva-vidas se afastar. Um facho de luz aparece sobre as ondas, iluminando os homens. O barco de resgate finalmente chegou. Contact. We found them. Depois de 21 longas horas, os sobreviventes do Catalina são retirados do mar. Deitado no bote, Hornell olha para cima, observando com seus olhos embaçados a cena de seus homens sendo retirados da água. Uma sensação de realização o invade e, com suas últimas forças, ele dá o menor dos sorrisos. Seus olhos se fecham para nunca mais se abrir. Os marinheiros no barco de resgate tentam reanimá-lo por 4 horas, mas não adianta. Graças a Hornell, 5 sobreviventes se recuperariam completamente e sobreviveriam à guerra. David Ernest Hornell foi postumamente agraciado com a Cruz Vitória e ela foi recebida por sua esposa. Sobre seu falecido comandante, o segundo piloto de nome declarou posteriormente: o que se destacava no tenente Hornell era sua maravilhosa habilidade em pilotar uma aeronave muito danificada, especialmente diante do forte fogo inimigo. Sua coragem e bravura durante todo o tempo o marcaram como um grande homem. Palavras não podem fazer justiça ao excelente trabalho que ele fez. Pobres almas, esses caçadores de U-boats têm um trabalho infernal. Você já ouviu falar de um destroyer americano que teve uma luta corporal com a tripulação do U-boat? Assista a história completa.